Muitos pensam que viver uma vida de conveniência o levará ao sucesso. Se engana quem pensa assim. Deus é amor, mas também é justiça. E por isso viver uma vida dando lado ao pecado, sendo conivente com certas atitudes, tendências, é o espírito maligno do rei Acabe te influenciando para o mal. E essa influência te levará a sofrer as punições divinas do Senhor. Olá, eu sou o André Bernardo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos estudar sobre o perfil do rei Acabe como governante e seu perfil como líder religioso. Então repasse e compartilhe este vídeo para mais pessoas serem edificadas através desse estudo. Primeiro perfil, rei Acabe, o governante. Como foi o governo do rei Acabe? Acabe era filho de Onri, rei de Israel. Acabe sucedeu seu pai após sua morte, assumindo o trono do reino do norte e se tornando o 7º rei entre os reis de Israel. Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente. Acabe reinou por 22 anos, entre os anos de 874 a 853 a.C. No âmbito político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus inimigos. O rei Acabe trabalhou para fortificar as cidades israelitas. Acabe também investiu na melhoria de Samaria, transformando-a na capital do reino do norte. O palácio do rei Acabe traduzia a importância de seu reinado, sendo descrito como adornado de marfim. Vejamos o texto. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. 1 Reis, capítulo 22, versículo 39. Durante o reinado de Acabe, houve frequentes conflitos internacionais. O rei chegou a lutar contra Ben-Hadad, rei da Síria, que possuía um grande exército. Vejamos o texto. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens, e em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. 1 Reis capítulo 20, versículo 15 e 16. Também lutou ao lado deles contra os assírios na batalha de Quiarcar e depois aliou-se com o reino do sul e mais uma vez fez guerra contra a Síria. Vejamos o texto que relata esta aliança com o reino do sul. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos como se fossem teus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 3 e 4. Um relato sobre o antecessor de Acabe, seu pai Onri. O pai de Acabe, o rei Onri, chegou ao trono não por sucessão, mas pela espada, sendo chefe dos exércitos de Israel, tomou o trono através de um golpe de estado. No campo religioso, Onri deu continuidade à tendência decadente de governar, prosseguindo com a idolatria do primeiro rei do reino do norte, Jeroboão. Vejamos o texto. Onri, porém,
fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículo 25 e 26. Uns 200 anos depois, por meio do profeta Miqueias, o Senhor condenou Israel por continuarem ao longo dos anos seguindo as tradições pecaminosas passadas de rei para rei, dos pecados de Jeroboão, dos estatutos de Onri e do rei Acabe. Vejamos o pronunciamento da profecia do profeta Miqueias. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Miqueias, capítulo 6, versículo 2. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Miqueias capítulo 6, versículo 16. Segundo o perfil, rei Acabe, o líder. Como foi a liderança religiosa do rei Acabe? Nos tempos bíblicos e históricos, os reis tinham papéis diretamente ligados aos preceitos religiosos, determinando qual seria a religião predominante de seu governo e como deveria ser a adoração do povo. Em muitos casos, o próprio rei denominava-se o objeto de adoração. Vejamos alguns exemplos mais conhecidos. Os imperadores romanos eram venerados como deuses após sua morte, dependendo de seus atos em vida. Os imperadores gregos eram venerados como deuses em vida, independente de seus atos. Os reis faraós eram venerados como deuses encarnados, venerados em vida e também na morte. Por esse motivo, quem conduzia a adoração do povo eram os reis e imperadores. Diferente de hoje, onde cada país possui seus estatutos ou leis que determinam não a forma de adoração, mas seus direitos e deveres. Por exemplo, nossa Constituição brasileira, que nada mais é que um conjunto de leis onde nos dá proteção através de seus direitos e deveres a toda forma de adoração, protegendo de ataques que podem ferir os direitos de culto de cada cidadão brasileiro, o casamento e os costumes vindo com o matrimônio. O casamento do rei Acabe teve finalidades políticas. Casou-se com a princesa Jezabel. Na ocasião, foi feita uma aliança com Etibaal, pai de Jezabel e rei dos Sidônios. Vejamos o texto. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. 1 Reis capítulo 16, versículo 31. Tal aliança trouxe vantagens comerciais para Israel. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs malignas da princesa. Jezabel, sem abrir mão disso, trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração ao Senhor. Jezabel acabou conseguindo envolver seu marido e o culto a Baal e Azera se tornou comum em Israel, contando até com um templo dedicado a Baal em Samaria, que agregava inúmeros sacerdotes. O povo, na verdade, não sentiu muita diferença, pois já haviam se acostumado com este tipo de adoração pecaminosa, desde quando Jeroboão foi proclamado rei de Israel, instituindo ao reino do norte adoração a bezerros de ouro em lugar do Senhor Todo-Poderoso. Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando sem piedade e destruindo os altares de Jeová. Aos poucos que restaram foram derrubados.
Nesse período, o profeta Elias precisou fugir. E Obadias, servo do Senhor, sendo um dos ministros de Acabe, conseguiu esconder 100 profetas. Vejamos o texto. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Resumo das atitudes do rei Acabe. Como governante, o rei Acabe foi um ótimo administrador e estrategista, fazendo o reino do norte prosperar. Israel foi se fortalecendo, suas riquezas eram invejáveis, que despertavam olhares inimigos, porém suas defesas eram fortificadas e imbatíveis. Mas o rei Acabe se mostrou fraco diante do pecado, se deixando levar pelas vontades de sua esposa, promovendo adoração a deuses estranhos, dando autoridade para práticas malignas, idolatria, sacrifícios humanos, orgias sexuais, feitiçaria, bruxaria, verdadeiras abominações diante de Deus, indo contrário a tudo que o Senhor havia feito ao povo de Israel. Se fizermos uma leitura dos capítulos de 1 Reis, veremos que mesmo diante de toda a afronta contra Deus, o Senhor tentou de várias formas abrir os olhos de Acabe, promovendo muitos livramentos frente às batalhas que se seguiram. Porém, Acabe era um aproveitador. Quando se via em lutas, recorria ao Senhor. Quando vinha a bonança, se esquecia de Deus, maltratando os servos do Senhor, desafiando o poder de Deus. Acabe, no seu íntimo, possuía uma alma corrompida, inclinando-se para a maldade, fazendo com que Deus promovesse uma grande destruição, em forma de punição aos pecados cometidos por Acabe e pelo povo de Israel, pois foram coniventes a tudo quanto foi posto diante deles. Vejamos o pronunciamento do profeta Amós. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó. Declara o Senhor soberano, o Deus dos exércitos: no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós capítulo 3, versículo 13 a 15. A morte do rei Acabe. Em uma batalha, uma flecha atirada por acaso acertou em cheio o rei Acabe, que estava disfarçado. Sem conseguir estancar o sangue, acabou morrendo. E como tinha sido profetizado, os cães lamberam o sangue de Acabe, no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote, o qual o rei Acabe o matou para tomar sua vinha por apenas um capricho. 1 Reis capítulo 21, versículo 17 a 19. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as meretrizes se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. 1 Reis capítulo 22, versículo 37 e 38. Lições que aprendemos com os exemplos do rei Acabe. Deus está nos despertando para este mal que aflige todo o povo até o dia de hoje. Muitas vidas que deixam ser influenciadas pelo pecado, pelo espírito maligno de Acabe, dando lado à idolatria, feitiçaria, bruxaria e tantas outras coisas que nos afastam de Deus, achando que os seus resultados não virão com o tempo. Acabe desfrutou por muito tempo de suas riquezas, achando que as suas consequências não viriam, brincando desta forma com Deus.
se aproximando do Senhor quando lhe era conveniente. Quantas pessoas presenciamos que agem assim? São influenciadas pelo espírito de Acabe, achando que tudo é normal, que não faz mal ficar longe de Deus e buscá-lo somente nos momentos de dificuldade, achando que Deus é seu empregado. Quantos, e não são poucos, os que atribuem tudo de errado na sua vida ao Senhor, porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque Deus não vê. Se Deus existe, não poderia ter deixado isso acontecer. Porém, só lembram de Deus somente nesses momentos, quando estão desesperados por causa de suas lutas, de suas frustrações. Mas nos momentos que deveriam agradecer e serem fiéis ao Senhor e à sua palavra, dizem que Deus não existe, que não precisam de Deus. Se conserte com Deus agora. Esse estudo é para te alertar a se voltar para Deus e entregar sua vida a Jesus Cristo, pois não pense que os resultados de suas infâmias não virão à tona para serem cobrados. Daí poderá ser tarde demais para um conserto. Chega de buscar a Deus por conveniência, só quando lhe convém. Repreenda esse espírito maligno de Acabe de sua vida. Amém e amém. Peço agora a sua ajuda para o crescimento do nosso canal, inscrevendo no canal e ativando as notificações, pois à medida que for aumentando os inscritos, a plataforma libera ferramentas para conseguirmos interagir mais com você, promovendo enquetes, pesquisas de temas, divulgações e muito mais. Então nos ajude. E a você que já é um apoiador do canal, o seu like no gostei também é muito importante, pois com os likes o YouTube indica este vídeo para mais pessoas também serem abençoadas, aumentando a divulgação desta obra que temos feito com muito carinho para você, trazendo conteúdos de qualidade. Toda semana temos vídeos novos, postados na segunda-feira, na quarta e na sexta-feira. Eu sou o André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.